Escutando? O som tá legal? Então tá. Então a gente vai falar exatamente sobre isso, né? O que esperar dos bebês? Tudo bem? Então, o que esperar dos bebês nas primeiras horas de vida, né? E quando eu falo nessas primeiras horas de vida, exatamente as 24 e 48 horas de vida do bebê. Então, aquele tempo até o primeiro dia pós-parto são essenciais para você, de fato, saber e entender melhor por que alguns bebês se comportam em determinadas situações. E é exatamente nesses 2 primeiros dias que a gente, enquanto mãe, se desespera. Se desespera, às vezes, porque o bebê não pega logo de primeira, se desespera porque o leite não está descendo, se desespera porque o bebê está chorando e a gente não sabe o que fazer. E aí é nesse momento que a gente está propícia a ter decisões menos assertivas. Acaba introduzindo uma fórmula sem necessidade, sem um critério, acaba ferindo a mama por desespero, e acaba diminuindo a sua confiança em relação à maternidade e principalmente em relação à amamentação. Então, a gente precisa conhecer para a gente poder, de fato, entender o que esperar desse bebê nessas primeiras 48 horas de vida. E aqui eu tenho um dado muito importante para socializar com vocês, que é exatamente o quê? Que o bebê, ele tem o olfato, né? Ou seja, o sentido bastante sensível nas primeiras horas de vida. Cris, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa potencializar e dar oportunidade para esse bebê vir ao nosso seio, ao nosso colo, nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque esse olfatozinho, a sensação, a sensibilidade ao cheiro, ele está bem aguçado. E isso é importante para ele desenvolver o que a gente chama de reflexo de busca, ou seja, ele vai buscar a mama, né? Sentir o cheirinho da mãe, o leitinho, ele vai buscar. Nem que seja só para rastejar na sua mama, sentir o seu cheirinho. Só esse fato aqui, ele já consegue desencadear uma mensagem para o teu cérebro para entender que ele nasceu e o cérebro precisa mandar produzir mais prolactina, que é o hormônio responsável pelo leite, e ocitocina para descer esse leite. Então, esse contato ele é muito importante exatamente por isso, porque está tudo mais aguçado, ele está mais propício. E aí, se eu não aproveito essa primeira hora de vida, eu posso ter uma complicação em relação à minha descida do leite. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o leite desça para que essa criança ela comece a exercitar e estimular essa mama para favorecer a tua produção. E aí tem um dado super importante, que é que, porém, né, a criança, ela nasce com esse reflexo, né, com esse olfato mais aguçadinho. Porém, depois, ela tende a dormir. Eu sempre brinco com as pacientes, né, que o parto para a gente, quanto mãe, é exaustivo, mas para o bebê também é exaustivo. Ele cansa também, né, dessa jornada, independente de ser parto normal ou cesárea, ele vai cansar. Ele vai precisar descansar, ele vai precisar relaxar um pouquinho. E é exatamente nessa hora que ele dorme. Então, se eu não aproveito essas primeiras 48 horas, né, principalmente essa primeira hora de vida, esse bebê, a tendência dele é dormir. Por quê? Porque nas primeiras 2 horas de nascimento, ocorre uma redução dos níveis de catecolamina, como se fosse um estimulante, né, para esse bebê, para vocês entenderem melhor, no sangue do bebê, o RN, o qual entra em sono profundo por 3 ou 4 horas ou mais. Então, em média, aí, o bebê, depois que nasce, ele tende a entrar em um sono profundo, digamos assim, né? Em média, 3 a 4 horas. E aí você vai ficar esse tempo sem dar de mamar, sem estimular essa mama. E aí a gente perde a oportunidade de trazer essa criança ao colo, de incentivar esses reflexos de busca e de sucção, o que pode comprometer a amamentação. Sobretudo aos que não foram incentivados a mamar no período prévio a este acontecimento. Que a gente está falando de quê? De golden hour, ou seja, aquela hora de ouro. Então, se o bebê ele vem ao seio na primeira hora após o parto, as chances da gente estabelecer e prolongar a amamentação, elas são maiores. E aí eu gosto sempre de deixar claro para vocês que não necessariamente precisa sugar para extrair o leite nessa primeira hora.
mas ele precisa sentir o teu cheiro, ele precisa sentir o teu calor. Trazendo ele nesse momento, você vai estar ativando já esses reflexos de busca. Cris, se ele mamar, perfeito, ótimo, excelente. Porque a gente já começa a estimular. E a cada dia que ele vier ao seio, melhor ele vai ficar nesse processo da sucção e do reflexo de busca, né? Para poder fazer aquela abertura bem grande da boquinha e conseguir extrair o leite. Então, é um dado muito importante que você, mãe, precisa entender para não entrar em desespero e achar que o que a gente vai falar agora, né, sobre o colostro, que é exatamente achar que não tem leite. Então, é importante você saber esse dado aqui, ó. Sonolência inicial, ela é normal nas primeiras horas de vida do recém-nascido. Então, não vamos se preocupar, meu bebê está passando fome. Não, é o tempo que ele está precisando aí para se restabelecer, para dizer assim, olha, caiu a ficha, eu acordei, eu saí daquele mundinho, que era todo aconchegado, que é a placenta, né, onde ele fica lá com todo aquele líquido, mergulhado no líquido, lá ele faz tudo o que ele quer, ele come, ele faz xixi, ele faz cocô, ele dorme, ele acorda, tudo sem restrição de horário, né, ele faz tudo no horário dele, sem interferência de ninguém. Então é importante a gente entender esse processo, que a sonolência é inicial nessas primeiras horas de vida do bebê. E isso é um dado muito importante para você entender que o colostro, ele é um alimento de padrão ouro que vai proporcionar quantidades ideais para alimentar o seu bebê nesses primeiros dias de vida, tá? Então, aí vem aquela questão, né? Meu Deus, mas não sai nada. Eu recebo muitas mensagens do pós-parto, quando as mães não fazem essa preparação que vocês estão tendo a oportunidade hoje de fazer, de conhecer o que esperar desse bebê nas primeiras 48 horas, me liga desesperada. Cris, não sai nada no meu peito. Eu faço ordenho, eu faço extração e não sai nada. Não sai nem uma gotinha. Mas, às vezes, você nem preparou essa mama. Você nem estimulou essa mama. Aí, realmente, não vai sair. A gente precisa colocar ela em ação, né? Tirar esse leite aqui parado para poder, de fato, a criança conseguir extrair. E aí surgem muitas dúvidas, mas é só um pouquinho. Ele está com fome, ele está chorando demais, Cris, é fome. Ele não está saciando. Aí eu digo para vocês com segurança que o colostro ele tem a quantidade de leite ideal para alimentar o seu bebê. Para vocês ficarem mais tranquila, ó, o estômago do bebê no primeiro dia é esse tamanhinho aqui, ó. Só cabe 5 a 7 ml no máximo de leite. Então, se você for pegar uma seringa, você vai ver que 5 ml, olha o tanto aqui, ó, uma seringa de 3 ml aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó, 5 ml. Pouquinho. Vou colocar no copo, é só um dedinho aqui, ó. E aí a gente acha que é pouco. Não, para ele é suficiente. Porque essa quantidade de colostro é suficiente para controlar a ansiedade, ou seja, aquela agoniação do bebê nos primeiros dias, né, nas primeiras horas, e proteger o bebê no segundo dia de vida. Tá? A capacidade gástrica dele é pequena, então não adianta a gente querer dar muito de mamar para essa criança se ele não vai conseguir absorver toda esse líquido, né, toda essa quantidade de leite. Então, é muito importante você saber esse detalhe. O colostro, ele é um alimento que é padrão ouro de alimentação para a criança. E em alguns casos, como a gente está falando de gestação, é importante alertar vocês que há necessidades específicas de algumas mães precisar fazer o que a gente chama de colostroterapia, que é retirada desse colostro para oferecer para a criança na primeira hora de vida. Às vezes a gente, por alguma deficiência, eu não digo nem deficiência, a palavra é tão forte, eu digo assim, por alguma desequilíbrio, né, estrutural, ou então o bebê nasceu pequeno para a idade gestacional, ou grande para a idade gestacional, ou de baixo peso, ou então a mãe tem diabetes mellitus e a criança pode nascer com diabetes, né, aquele bebê giga, aquele bebê gigante, e eles podem ter uma reserva limitada de calorias, né? E aí ele glicêmica, e aí ele precisa fazer o quê? Tomar o leitinho para não ficar desidratado, né? E não vier com
baixar muito essa glicemia e ter uma sonolência de fato prolongada. Aí realmente é para preocupar. Então, o colostro, quando a gente faz essa avaliação na gestação, que a gente detecta na consulta de pré-natal, a gente faz toda uma avaliação de risco para essa primeira hora de vida do bebê de vocês. E se a gente detecta alguma alteração que requer um plano de cuidado na gestação, a gente já faz. E um desses planos é exatamente a colostroterapia, que a gente vai retirar o colostro e a gente pode armazenar em seringas assim, ó, de 1 ml, 3 ml, guardar para quando o bebê nascer, a gente puder ofertar para ele. Então, se a gente tiver com dificuldade, porque esses fatores que eu estou falando para vocês tendem a bebês serem mais sonolentos, além dessas 3, 4 horas que a gente viu anteriormente, eles podem demorar mais tempo, ficar muito mais sonolento e não conseguir fazer a sucção da forma correta. E ainda tem mais um detalhe, a sua produção de leite ela pode ser tardia, demorar mais para descer. Então, por isso que é importante a gente fazer esse controle na gestação, tirar esse leitinho, mesmo que a gente não leve para a maternidade, porque a maioria das maternidades não aceitam a gente levar o leite para a maternidade, mas só que você já sabe como extrair, você já sabe como armazenar, e quando chegar na maternidade, se tiver necessidade, você vai fazer essa ordenha manual, vai extrair na seringazinha e vai colocar na boquinha do bebê para mamar. Você vai colocar o que? Dando já leite para ele, para não perder, baixar muito a glicemia, tá certo? A gente precisa ter essa compreensão da importância do colostro, que é a primeira vacina do bebê. É uma vacina que vai proteger, né, para fortalecer o sistema imunológico da criança. O aparelho digestivo da criança, gastrointestinal principalmente, ele é o quê? Ele é estéril. E o primeiro alimento que ele vai receber é o colostro. E o colostro ele vai proteger essa criança contra alergias, contra infecções. E é muito importante, quanto mais cedo a gente introduzir colostro na alimentação da criança, maiores os benefícios, porque tende a cair os níveis de colostro já no 3º dia de vida, tá? Então, a gente tem que ter esse controle para ofertar o máximo possível, nem que seja uma gotinha, como eu coloquei aqui, ó. Cada gotinha vale muito para a saúde do bebê de vocês. E sem contar que, quanto mais o bebê está lá, sugando seu peito, estimulando seu peito, mesmo que não saia muito leite, está mandando estímulo para o cérebro para dizer que tem bebê ali e precisa produzir e descer leite. A terceira curiosidade, que é muito importante vocês também saberem, é a questão da suplementação da fórmula, ou seja, quando eu devo suplementar com fórmula na maternidade? É uma dúvida muito frequente que, às vezes, infelizmente, é introduzida de forma errada, né? Não tem critério. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, que a fórmula, em alguns casos, ela é assim, é indicada, mas só que a gente precisa compreender quanto que eu preciso que meu bebê tome fórmula. E uma das opções para ele tomar fórmula dos critérios é exatamente ter baixa taxa de glicemia. Bebês que nasceram, GIG, que é grande para a idade gestacional, PIG, que é pequeno da idade gestacional, baixo peso, e bebês de mães, né, que desenvolveram e chegaram no pós-parto com diabetes gestacional, eles têm risco de ter uma taxa mais baixa de glicemia. Então, eles não vão ter uma reserva que a gente já vai falar. Aí, nesses casos, a gente pode abrir mão caso a gente não consiga extrair esse leite, ou seja, não consiga ofertar o colostro para essa criança. Mas não é dizer que é regra, não é dizer que tem que ser. Não, porque se a mãe ela consegue extrair o colostro e consegue ofertar, essa criança não vai ter risco de hipoglicemia. Só que é uma criança que a gente tem que ficar mais atenta para controlar esses níveis. Aí, nesse caso, é sim indicada a fórmula. Agora, o que a gente fala mais em questão da fórmula é que, se ela tiver indicação para entrar, que entre com um utensílio seguro para a criança. Então, se eu sou uma mãe que eu quero
manter aleitamento materno exclusivo, eu quero preservar minha produção, eu quero que minha produção realmente seja suficiente para alimentar o meu bebê, eu preciso abrir mão de utensílios que podem atrapalhar a minha amamentação. Por exemplo, a mamadeira. E às vezes ela entra na maternidade pelos próprios indicação de próprios profissionais de saúde, e não existe, abrir um parênteses para vocês, não existe bico compatível com a amamentação. Nem o bico que eles falam, bico zero. Isso é só um marketing comercial para poder vender. Não existe. Então, se for necessário entrar, que entre com acessórios seguros, né? Que entre com um copo, né? Esses copinhos de medida, né? Geralmente, na maternidade, a gente faz copo de café, aqueles cafezinhos descartáveis. Ou então, a gente pode entrar com colher dosadora, tá? Uma colherzinha dosadora. Ou então, a gente pode entrar com uma seringa, tá certo? Então, esses acessórios aqui, se for necessário, vocês podem entrar tranquilos, que não vão atrapalhar a amamentação de vocês. Até porque são acessórios que a gente possa ser que utilize de uma forma temporária. E a gente vai controlando isso e vai tirando depois, tá? Mas o importante é peito. Mesmo que entre forma, a gente traz essa criança para o peito para estimular essa produção e também para a mãe não ter o que a gente chama de engurgitamento patológico, atrasar mais essa descida de leite, uma mastite e também um ducto obstruído, tudo bem? Só que, se eu não tenho essa compreensão, esse entendimento que nós estamos aprendendo hoje, o que vai acontecer na nossa cabeça lá na maternidade? Primeiro, dependendo do parto, eu posso estar com dor, né? Parto normal pode sentir dor no períneo, parto cesariano pode sentir dor na região da incisão ou no efeito pós-anestesia. E aí a criança chora, e eu entro em desespero, dou forma. Acho que meu peito não está produzindo leite suficiente. E eu quero dizer para vocês que o choro ou dificuldade de pega, ela não é indicação de fórmula, mas sim de ajuste da mamada. E o que a gente vê? Tá lá na maternidade, às vezes você não tem o apoio de um profissional ou um acompanhante que saiba, que entenda das técnicas de amamentação. E aí vai, traz, não tá mamando, a mama tá muito cheia, ele não pega de jeito nenhum. Isso no primeiro dia. Aí já entra em desespero, porque você não sabe que essa criança, ela tem que consumir Ecolust em pequena quantidade, você não sabe que essa criança, ela ainda está em período de adaptação, você não sabe se essa criança, ela tende a estar mais sonolenta nessas primeiras horas, e depois ela vai dormir, né, umas 3, 4 horas, nada disso você sabe, e você entra em desespero. E aí é nessa hora também que acontece o que a gente chama de fissuras, né? Começa a machucar a tua mama, começa a sentir dor, e aí começa a fazer o que eu chamo de bola de neve das complicações da amamentação. Uma vai levando a outra. E aí começa a dificultar mais ainda a tua amamentação. Por isso é importante, no primeiro dia, você ter consciência desses fatos que podem acontecer com você, e se tiver dificuldade para amamentar, sempre tem um profissional qualificado, um profissional que vai te auxiliar nesse processo para que seja menos traumático e também você consiga ter uma experiência positiva. Porque quando você vai ter alta e você volta para casa, você já está altamente estafada, exausta nesses 2 períodos punk lá na maternidade, você acaba comprometendo o que a gente chama de confiança no processo, né? Confiança em você. E aí já vai fragilizada. E essa questão de a gente mais sensível, mais frágil e menos confiante da nossa capacidade para aumentar, ela também vai interferir na descida do leite. E o seu leite pode demorar mais tempo para sair, tá certo? E é o que eu falei, né? Se for preciso complementar, que complemente com técnicas que vão ser favoráveis à sua amamentação. É o copinho, que a gente chama de copinho de dose, né? Mas na maternidade você pode utilizar aquele copinho mesmo de café descartável. A colher dosadora, se você tiver, já deixa lá na malinha do bebê. E a seringa, né? Uma seringa de 1 ml ou 3 ml, que se for preciso a gente já tem lá e a gente já consegue tirar esse colostro do peito e dar para essa criança.
bom? Isso é muito importante vocês saberem. E aí, como outro fator, outra curiosidade importante que a gente já está associando, é a reserva glicêmica. O que é a reserva glicêmica? É a quantidade de açúcar que essa criança tem para ficar essas 3, 4 horas lá tranquilo, primeiro dia tranquilo, sem fazer uma mamada daquela do sonho que a gente quer, que na primeira mamada a gente já quer que ele pegue perfeito, a gente já quer que ele saia aquele chuveirinho, não vai sair. Vai sair pingo mesmo, porque é colostro, tá? Não vai sair aquela quantidade cheia de leite, não. É pouquinha mesmo. Só que cada vez que ele vem, ele vai saciar a quantidade suficiente para ele. Então, os bebês que são aterros, bebês que não têm complicação nenhuma durante a gestação, nasceram bem, eles vão ter essa reserva. Essa reserva aí dentro de 24 horas, ou seja, o primeiro dia, aquele dia que a gente se acha assim mais desesperado, que não está pegando, que eu estou cansado, não está saindo nada, calma, tem reserva glicêmica aí. E é preciso controlar. Ah, Cris, então tudo bem, eu posso deixar e não dar. Não. A gente vai dar oportunidade para essa criança via o seio. Se mamar, perfeito. Se não, vamos aproveitar esse momento para a gente descansar. Porque no segundo dia ele vai estar 100%. Ele já está revigorado, ele já vai ser assim, ó, cheguei, já, tipo assim, como a gente está muito cansado, vai tomar um banho, né? Quando a gente toma banho, já está revigorada. Então, assim que o bebê vai estar no segundo dia. E aí vai demandar muito de você. Então, você precisa estar relaxado, precisa estar tranquila, para poder dar de mamar várias vezes ao dia, tá? Porque demanda muito. E durante todo esse tempo, na realidade, durante toda a amamentação, é importante esse contato pele a pele. E quando eu falo contato pele a pele, não é contato só do peito, não. É pele a pele mesmo. Eu tirar meu sutiã, eu tirar minha blusa ou a minha camisola, eu deixar esse bebê só de fraldinha, mas Cris faz muito frio, tem um ar-condicionado. A gente pega uma fraldinha e envolve essa criança. Mas é importante deixar ela sentir o teu cheirinho, ela sentir o teu calor, tá? Esse contato pele a pele é muito importante para vários benefícios. Por exemplo, é a questão da regular a temperatura dessa criança, aumentar o vínculo seu, enquanto mãe, com ela, tá certo? Favorecer a descida do leite. Então, assim, e deixar a criança ainda muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais segura. Porque o ambiente que ela vivia antes, lembra? Ela ficava como, ó, quando eu falo ela é criança, tá? Independente de ser menino ou menina. Fica assim, ó, toda aconchegadinha, toda enroladinha aqui, ó. E aí, se a gente tira ela e deixa assim, aí vem aquela dúvida, né? Ah, a criança colocou no berço, parece que tem espinho. Não é. É porque no berço você está deixando ela de qualquer jeito, está deixando solta a criança. E precisa acalentar, precisa aconchegar ela. Não é para abafar também de roupa, não. Mas eu digo assim, para deixar bem aconchegante esse cantinho que ela vai dormir, esse cantinho que ela vai ficar, certo? Sempre deixar as mãozinhas aqui próximo dela, porque vai trazer também segurança. Então, contato pele a pele sempre. E se você quiser ter uma boa mamada, o contato pele a pele favorece, inclusive, a pega correta, tá? Deixa a dica aí. E tem outro detalhe muito importante do comportamento do bebê, é o que eu chamo de quinta curiosidade, nessas primeiras 48 horas. Em relação à eliminação do bebê. Às vezes a gente se preocupa muito com a questão do peso da criança, a gente se preocupa muito com a questão que, meu leite não está descendo, mas a gente tem que focar principalmente nas eliminações do bebê. Eu tenho que saber se essa criança ela está fazendo xixi, se ela está fazendo cocô, qual é a cor desse cocô, como é que está esse xixi, porque mediante essas observações eu consigo medir se meu bebê de fato está bem, se não está desidratado. Então, saber identificar essas eliminações é muito mais importante do que você ficar, ele mamou, está com 3 horas, está com 2 horas, está com 5 minutos, está de hora em hora no meu peito e não mama nada, né? E se preocupar com essa questão do intervalo e do tempo. A gente tem que se preocupar com a efetividade dessa mamada. Veio ao seio, mamou legal, mamou suficiente, está saciado, tá fazendo xixi, fazendo cocô. Então, fique tranquilo, seu bebê não está passando fome. E é muito importante você saber disso. Focar nas eliminações. E quando eu digo eliminações, é xixi,
é cocô, tá? O xixi, hoje em dia, né, até a tecnologia tá altíssima, né? Existem fraldas que eu aconselho vocês, se puderem, claro, comprar fraldas que tem essa linha aqui, ó. Principalmente nos primeiros dias, que são, eu digo até um primeiro mês de vida, que são os meses que a gente tem mais incerteza em relação a saber se a criança está mamando bem ou não. Compre essas fraldas, elas têm uma lista. Se a lista tiver amarela, quer dizer que não tem xixi lá. Se ficar azul, quer dizer que o bebê fez xixi. E nos primeiros dias de vida, geralmente o bebê ele faz xixi e cocô. Então, você sempre vai trocar fralda com xixi e cocô. E às vezes você não sabe, porque eu não sei como se o bebê está fazendo xixi. Eu sei que ele fez cocô, mas xixi. Aí essa linha aqui vai dizer uma noção para você se de fato essa fralda a criança fez xixi, tá? E aí é importante a gente fazer um controle de eliminações. Olha, hoje é o primeiro dia. O primeiro dia do bebê é o primeiro dia que ele nasce. Digamos que o bebê de vocês nasceu hoje, né? 13 de agosto. Então, o primeiro dia é 13 de agosto. Ele tem que ter, no mínimo, uma fralda de xixi. E, no mínimo, um cocô. Certo? E isso a gente vai controlar de acordo com a evolução desse bebê. O cocô é outra eliminação que a gente precisa saber. E não somente saber, fez cocô. Não. Fez cocô, como é que está esse cocô? Qual é a cor que está esse cocô? Quantas vezes ele está fazendo? Então, a gente passa por um processo que eu chamo de transição do cocô. O primeiro cocô do bebê é esse aqui, ó. É o cocô graxa, esse do slide. Parece uma graxa mesmo. E é grudento demais, é o mecônio. No segundo dia, a gente já espera um cocô mais para verde musgo, né? Já um verde mais escuro lá. No terceiro dia, eu já quero um cocô mais verde claro, tá certo? Do quarto dia em diante, eu já quero um cocô assim, ó, mais amareladozinho. Por quê? Porque aqui, geralmente, a descida do leite acontece entre o terceiro ou quinto dia de pós-parto. Então, quando começa o leite descer, vai acontecer uma maior quantidade de leite que essa criança vai absorver. Então, ela vai estar, limpando melhor esse intestino e vai ter uma quantidade maior de bolo fecal. E é para sair assim, já o que a gente chama de amarelo mostarda, tá? Então, a eliminação do xixi e do cocô é muito importante a gente olhar o quê? A fralda do bebê. E aí eu aconselho vocês também tirar fotinha do cocô, tá? Tira todo dia a fotinha do cocô. Olha, o cocô dele foi assim hoje, amanhã tá como? Qual a quantidade? Como é que foi? Vocês monitorar cocô. Não monitorar mamado, mas cocô é uma dica que eu deixo para vocês. E a sexta curiosidade, não menos importante, é em relação a oferecer uma ou duas mamas. Tem aquela dúvida cruel, né? Meu bebê está aqui, eu vou ficar aqui. Quantos minutos? 10, 15, 20? Eu dei esse, só na próxima mamada eu vou dar outra? Não. As mamas, elas precisam ser oferecidas preferencialmente as 2 mamas a cada mamada. Cris, como é que eu vou saber que de fato ele está mamando? Você observa se durante a mamada ele está tendo reflexo de ejeção. O que é isso? Você sente o leite descer. Nesse momento, a quantidade de leite ela é maior. A criança ela tende a fazer mais sucções com mais vontade, porque está tendo líquido aqui para ela. Ela parou de mamar, você percebeu que ela parou de mamar, faz a compressão. Voltou a mamar, muda de lado, porque o fluxo diminuiu. E aí você percebeu, olha, ela mamou bem desse lado, eu já coloco no outro. Por que isso? Porque vocês vão equilibrar a produção de leite de vocês. A gente tem aí 6 semanas depois do nascimento para essa produção chegar o que a gente chama de equilíbrio, de estabelecimento da produção. E eu gosto tanto também de chamar de oportunidade de produção. Então, por isso que todo cuidado nesses primeiros dias do bebê, para quem quer aleitamento materno exclusivo, para quem quer manter aleitamento materno, né, além dos 6 meses, essa primeira fase, esses primeiros dias são fundamentais
para a saúde da bebê de vocês, do bebê de vocês, e para a produção de vocês, tá? E a outra curiosidade é em relação como e quando eu vou interromper uma mamada. Talvez vocês já até ouviram assim, Cris, eu já ouvi dizer que o bebê que mama bem, ele larga a mama sozinha. É isso que a gente quer. Uma mamada efetiva, o bebê, ele tende a largar sozinho, relaxar numa boa. Mas, às vezes, você precisa interromper a mamada. Às vezes, porque a pega não está legal, o posicionamento não está legal, ou então você está sentindo dor no peito, e aí você precisa interromper essa mamada para poder novamente começar do zero. E aí eu sempre digo o quê? Você não vai interromper assim, ó. Porque se você fizer isso, muito provavelmente vem pedaço do seu mamilo na boquinha do bebê. Ele vai morder. Não tem dente, mas ele fecha os lábios, puxa o teu mamilo e morre, machuca. Porque ele tem uma zona chamada zona de conforto, que é a gengiva. Tudo que toca, ele vai fazer esse movimento, ó, de morder. Então, eu preciso fazer o quê? Tirar essa mama da boquinha do meu bebê de forma segura. Como é que eu vou fazer? Vou pegar esse meu dedo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Certo? Colocar no cantinho da boca, da comissura labial, que é entre a gengiva. Você vai fazer uma pressão assim, ó. Aí, na hora que você fizer essa pressão aqui, ó, você já vai vir assim com o dedo, ó. E puxa a mama. Ó, meu dedo. Sabe para que esse meu dedo está funcionando aqui? Para proteger meu mamilo. Então, quando eu colocar na boquinha para tirar minha mama, eu já faço esse movimento aqui, ó. Coloco meu dedo em cima do mamilo e puxo a minha mama da boquinha. Dessa forma, ele vai ter o reflexo de mordida, só que ele vai morder quem? O teu dedo. Aí você tira. Quantas vezes for necessária, interromper a mamada por questões de dor, por questões que o bebê não está bem posicionado, por questões que o bebê não está fazendo uma pega boa, é um desconforto teu enquanto mãe, postura, ou o desconforto do bebê, a gente reinicia. Ou às vezes você quer ir ao banheiro, né? Você quer fazer xixi, as suas necessidades, você interrompe e volta de novo, tá? Ainda tem outro detalhe, às vezes também a criança está muito irritada, tá suada, tá com frio, ou tá com a fraldinha suja e não quer continuar, tá com fome, mas não quer continuar a mamada. Aí você tira, troca e depois traz. Dessa forma, vocês não vão ter como machucar o mamilo de vocês. Lembrando que, se for a única causa de dor, tá? Porque isso aí a gente vai ver em outros momentos, né? Que a dor, ela não é para existir na amamentação, nem no início, nem no meio, nem no fim. Se tem dor no processo, pode ser em relação à mãe, pode ser em relação à pega, pode ser em relação ao posicionamento, pode ser em relação a alguma alteração do bebê. Por exemplo, uma tensão muscular, por exemplo, um freio lingual alterado, que tudo isso a gente consegue identificar na avaliação da mamada. Quando eu faço a avaliação da dupla mãe e bebê, eu avalio não só a mãe, não só o bebê, não só a mãe e bebê, mas avalio também todo o contexto ao redor. E um dos cuidados que eu tenho muito quando eu faço a avaliação dessa mamada é avaliar a cavidade oral, para ver se tem alguma alteração dessa cavidade oral, e geralmente tem, que a gente chama de freno lingual, que é uma linguinha presa, que se a gente não fizer intervenção ou o acompanhamento adequado, possa ser que essa criança ela continue tendo dificuldade para mamar, mesmo você não sentindo dor na mamada, isso é muito importante para vocês entenderem. E ela pode também fazer uma mamada por compensação. E aí você achar que está tudo tranquilo, e teu bebezinho lá fez exame, às vezes até da teste da linguinha na maternidade, deu tudo ok. Mas assim, as primeiras 48 horas, a gente faz uma triagem no teste da linguinha. Mas geralmente a gente precisa reavaliar essa língua depois das 48 horas. Então, fico bem atenta em relação a isso também, tá? E o detalhe que vocês não podem esquecer é em relação à sensibilidade desse mamilo. Lembra o quê? Quando a gente está grávida, essa nossa mama, ela distende, ou seja, ela aumenta muito de tamanho. Pelo menos é essa tendência que a gente espera. Que a nossa mama, ela aumente de tamanho, que ela
muda aqui a elasticidade, né? A flexibilidade dessa mama, que é exatamente devido às alterações hormonais da gestação. Quando vem para o pós-parto, essa mama, ela vai aumentar ainda mais nos primeiros dias, que é a pojadura, que é a descida do leite. E aí, seu bico, ele não foi acostumado a estar todo dia, alguém tá aqui, ó, estimulando, alguém tá toda hora abocanhando esse bebê, sugando essa... Abocanhando o bebê, não, desculpa. Abocanhando essa mama, esse bico, não está acostumado, tá certo? Então, é importante você ter esse cuidado, que há uma sensibilidade natural desses momentos. Sensibilidade é diferente de dor. E aí eu vou deixar um spoiler para vocês. É normal você sentir 30 segundos um desconforto ao amamentar seu bebê. Porém, se aumentar além dos 30 segundos, tira e recomeça. Tem algo aí que não está legal na mamada, a gente precisa avaliar, precisa refazer os passos, tá? Então, a sensibilidade, vocês vão sentir um desconforto inicial de 30 segundos. Se aumentar, persistir além dos 30 segundos, liga o alerta que tem coisa aí que a gente precisa investigar ainda mais. E para vocês não ficarem perdidas, a gente vai fazer uma leve revisão do que a gente já falou aqui. Os principais pontos, que eu chamo pontos chaves para vocês entenderem os primeiros dias. Então, tem 3 situações aqui que vocês precisam, já a partir de hoje, começar a processar na mente de vocês para vocês não se desesperarem na hora da amamentação. O primeiro deles é saber que a criança, se tiver tudo ok com essa criança, não tem nenhum fator de risco. Que fator de risco? Grande para a idade gestacional, baixo peso, né? Pequeno para a idade gestacional, bebê que talvez a mãe passou a gravidez toda e chegou no pós-parto com diabetes gestacional e prematuridade são os riscos para que essa criança possa ser que tenha uma reserva baixa glicêmica. E aí possa ser que a gente precise, se a gente não conseguir extrair esse colostro da forma adequada, pode ser que a gente entre com fórmula, pelo menos para a gente tirar essa criança do risco, a princípio, tá? O outro detalhe muito importante é a questão do contato pele a pele. A gente precisa manter essa criança no peitinho da gente, por as questões que a gente já falou, os benefícios, né? Acalma a criança, regula a temperatura, torna essa criança mais segura e mais tranquila com relação a esse ambiente extrauterino. Tem a questão também que favorece a pega, criança que mama, pele a pele, sem nenhum contato, nenhuma roupa empatando vocês e com a criança, vocês vão ver que a pega fica melhor, porque não vai ter nada que afaste, às vezes uma fraldinha que a gente coloca entre o peito e a criança desvia o posicionamento, e aí automaticamente altera a pega também, tá? E um dos mais, eu acho assim, mais interessante, mais divinos é o contato, né? O vínculo que vocês aumentam com o contato pele a pele. E aí, manda mensagem, o teu leite ele desce com mais facilidade, tá? A produção também. Melhora muito. E lembrar que colostro é leite, só que leite em menor quantidade, porém riquíssimos anticorpos, que vai proteger seu bebê contra infecções, contra alergias. É a primeira vacina do seu bebê e deve ser ofertada já na primeira hora de vida. E lembrando que quanto mais tempo a gente passar sem oferecer o colostro, mais tempo a gente vai ter dificuldade para esse leite descer e menos benefícios o bebê ele consegue ter, porque o colostro, de acordo com os dias vão passando, vai diminuindo a quantidade de anticorpos. Por que isso, Cris? Porque o leite ele tem as transições. O colostro ele vai para o leite de transição, que fica exatamente entre o colostro e o leite maduro, que é até o fim da amamentação. E a cada fase da amamentação, esse leite ele sofre alterações na sua composição. A composição do leite ele é dinâmica, então vai mudando exatamente para quê? Acompanhar o crescimento e desenvolvimento do seu bebê. Por isso que leite não vira água em nenhum momento. Ele só muda a composição para poder dar mais nutrientes
que seu filho precisa, né? Que a sua criança precisa, de acordo com a idade dela. Tudo bem? Então, são os comportamentos que vocês podem esperar dentro dessas 48 horas de vida principais. Alguns desses permanecem até o primeiro mês de vida, mas é importante você saber que dentro das 48 horas de vida, o seu bebê vai apresentar esses comportamentos. E aí você tem que saber para você se tranquilizar e já na primeira hora de vida você já conseguir fazer uma amamentação segura e sem dor. E eu sempre digo o seguinte, que maternidade, principalmente essa fase da amamentação, ela é um começo, né, é desafiador. A maternidade, a amamentação é desafiadora. E aí eu tenho essa frase, que é minha mesmo, que todo começo ele é desafiador. Mas se você tem alguém ao seu lado, te apoiando e respeitando o seu limite, a jornada da amamentação se torna mais leve, segura e maiores chances de ter uma experiência positiva do processo. Porque, infelizmente, nem sempre nesses primeiros dias eu vou ter alguém do meu lado que entende o processo, que me apoie enquanto mãe, que eu quero amamentar, ou que entenda que meu bebê está lá dormindo porque ele tem essa reserva calórica, ou que ele está chorando porque ele acabou de sair da minha barriga e o ambiente dele é totalmente diferente agora, que ele está precisando ser acolhido, que ele está precisando, de fato, ser entendido, que a mãe ali está precisando descansar. Então, nas primeiras 24 horas, é importante você, mãe, descansar para estar com todo o gás nas próximas 48 horas, para estar naquela livre demanda mesmo, oferta, maior frequência de leite, né, materno, porque o estômago é bem pequenininho, vocês viram, né? Mostrei para vocês, ó. É bem pequenininho, ó. É bem pequenininho, ó. 5 a 7 ml. Então, a gente precisa ter essa segurança e ter pessoas do nosso lado. Porque, às vezes, quando a gente também tem pessoas que eu chamo de rede de agouro, que não vão me ajudar, vão sim atrapalhar o processo, meu sonho pode acabar lá na maternidade. Porque fica uma experiência tão negativa, tão frustrante, que você já vem para casa com uma situação mais fragilizada. E aí tem os hormônios do puerpério, né, que é o pós-parto, altos e baixos. Você está fragilizado, você já veio fragilizar a maternidade, não é que você não consiga amamentar, vai. Mas vocês convenham a confirmar comigo, né, a concordar comigo, que é muito mais difícil o processo. E eu posso falar isso com convicção para vocês, porque quando a paciente entra em contato comigo e não fez acompanhamento na gestação, que é exatamente esse programa que a gente está falando hoje, de fazer esse preparo na gestação, ela caiu de paraquedas no pós-parto, ela já vem muito, muito cansada. E amamentar não é fácil. Amamentar ela não deve ser romantizada, assim, é tudo tranquilo, é uma maravilha. Para mim, talvez seja tranquilo, ou seja, mais ou menos, ou seja, muito desafiador. Eu não sei precisar. Porque cada mãe é uma mãe, cada bebê é um bebê. E eles vão viver esse momento juntos, vão aprender juntos. O bebê está aprendendo a mamar e a mãe está aprendendo a amamentar. É uma construção, uma jornada dupla, que vocês vão ganhando confiança, ganhando autonomia a cada passo que vocês forem dando. E isso é importante vocês terem já, né, absorver essa compreensão, para que vocês não se sintam incapazes no puerpério, né, no pós-parto, como na questão do cansaço, né, por falta de apoio também. E aqui são os meus contatos, para quem ainda não me conhece, né, tem o Instagram, meu contato no WhatsApp, e eu atendo na consultoria, tanto de pré-parto como na pós-parto. E agora a gente está com um programa, que é o programa de acompanhamento da amamentação na gestação, que é um programa que contempla a gestação e o pós-parto. E por que eu criei esse programa? Porque é um programa que vai te dar segurança já na gestação, para você não cair de paraquedas no pós-parto. E a gente vai construir junto a caminhada. Não é um curso para gestantes, não é um curso para pais grávidos, é
uma construção de acordo com as tuas expectativas, de acordo com as tuas necessidades e possibilidades. Porque a gente faz, além do acompanhamento, além da consulta de pré-natal, a gente constrói um plano de cuidado, se for necessário, como eu estou falando para vocês. Se de repente é um bebê que a mãe tem diabetes gestacional e a gente vê que tem necessidade de fazer uma colostroterapia, ou seja, uma ordenha pré-parto para poder tirar esse colostro, para poder dar para essa criança quando nascer, e assim ela não perder esses benefícios do colostro e nem entrar numa forma desnecessária, a gente já faz. E outros cuidados, se eu percebo que uma mãe ela precisa de um acompanhamento psicológico antes, né, durante o pré-natal, ou um acompanhamento nutricionista, enfim, a gente traça a linha de cuidado na gestação, se for necessário, ajuda vocês a construir a rede de apoio de vocês para estar fortalecendo cada vez mais a amamentação e a maternidade no geral, e ainda acompanhe vocês desde o primeiro dia, quando tiver com o seu bebezinho no colo. Então, assim, é um programa que vai acolher vocês para a gente construir juntas desde a gestação até o pós-parto. E, geralmente, esse acompanhamento, dependendo do plano que você escolhe, a gente vai ter aí, no mínimo, 10 dias juntos, a partir do momento que o bebê nasce, até 30 dias depois que o bebê nasce. Então, é um tempo que eu considero ideal para a gente poder estar tirando todas as interferências no meio da amamentação. Porque a gente não pode enxergar a amamentação só como uma boca de um bebê e um peito. Não, a amamentação vai muito além da pega. Existem vários fatores, bem pequenininho. Quando eu mando o formulário de consulta de pré-natal, as pacientes elas já conseguem enxergar a importância da amamentação. Porque são vários fatores que vão contribuir para o sucesso ou não da amamentação. E aí, já nesse raio-x da amamentação no pré-natal, a gente já consegue ver o que a gente pode potencializar e como potencializar a nossa amamentação já no pós-parto. Então, é uma construção, né? Dizer 100% que vocês não vão ter dor, eu não posso dizer, porque eu preciso esperar o bebê de vocês nascer para fazer a avaliação e também avaliar o meio que esse bebê vai estar vivendo, né? Que é diferente totalmente da barriguinha. Então, agora eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem, para a gente poder ver e entender, né, esse momento, como é que foi essa aula, o feedback de vocês, tudo bem? Vou interromper aqui o